Quero dar aquele boa tarde a todos que estão nos acompanhando direto nas nossas redes sociais, canal 14 da NET também, em todos os aplicativos da TVC, o nosso canal no YouTube, programa Rogério Farias, nós temos lá quase 3.000 inscritos no nosso canal, a nossa rádio web, que está no ar 24 horas, radioplaneta.rf.vipfm.net. Programa de hoje muito especial, aqui comigo, professor Neif Olavo Gomes Satyalan, professor e biólogo. Nós vamos conversar sobre vários assuntos relevantes aqui do nosso estado, da nossa cidade e aquele bate-papo gostoso, né, professor? Eu queria lhe agradecer. Informal. E vamos agradecer também a equipe do 13 Horas por ceder o espaço para nós, Leonir, que está junto conosco aqui. Olha, de certa forma, até posso dizer o seguinte, eu sou mais beneficiado do que tu, se tu achas isso, entende? Porque é sempre um prazer conversar contigo, né? Com o teu público, né? Esse carinho que tu tem com a gente aqui. Então, eu que tenho para agradecer essa oportunidade. Com certeza. Professor, nós temos muitos assuntos, eu até vou pegar minha colinha aqui, porque eu anotei várias coisas para a gente conversar, mas o assunto que está na pauta no momento são os problemas climáticos, as enchentes que nós estamos tendo, principalmente lá no centro do estado, que está repercutindo muito em Porto Alegre, né? No Guaíba, na cidade de Porto Alegre, Eldorado, toda aquela zona, e está refletindo aqui também na nossa Laguna dos Patos, tá? E depois, tudo isso vai, essas águas todas, sedimentos todos, vão em direção ao mar pelo canal do Rio Grande. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque nós estamos sofrendo já há vários anos e cada vez está aumentando mais, está diminuindo o tempo entre um fenômeno climático e outro. Pois é, aí nós temos várias coisas a considerar, né? Um é essa variação climática, né? Questão de temperatura, vamos dizer assim, né? Mas talvez mais importante que isto são as oscilações, as variações que acontecem nessa zona toda, que vem lá daqueles rios da zona norte do estado, né? Que desaguam no Lago Guaíba. Então, observa bem, esses rios, eles não estão largando muito mais água que sempre largaram ali. O que ocorre é que houve um assoreamento muito grande, né, provocado por um desmatamento naquelas matas ciliares. Então, isso faz com que o volume de água, o mesmo volume de um ano para outro, pode representar mais em termos de alagamento das margens em razão do assoreamento. Bom, isso é um aspecto. Então, esse volume é grande. Ali no Lago Guaíba, que funciona como um estuário, vamos dizer assim, né? Se a gente imaginar um estuário, aquilo é como se fosse um estuário. Também há uma grande quantidade de construções, só estradas e edificações, enfim, né? Que reduziram o volume de expansão do lago. Né? Então, imagina bem, o assoreamento, então ele fica mais raso, né? As margens dos rios, eu estou ainda lá em cima, né, do Lago Guaíba, essas margens também elas ficaram mais estreitas, vamos dizer assim. Então, o volume de água, se fosse o mesmo, já causaria um grande dano. Se é um pouquinho mais, então as consequências são maiores. E aí essa água toda se desloca. Se a gente analisar o mapa, a gente vê que a entrada da Laguna dos Patos, entre o Lago Guaíba e a Laguna dos Patos, é uma parte estreita ali, né? Então, a pressão da água ali é muito grande. Embora não tenha uma correnteza enorme no Lago Guaíba, né? E os lagos em geral não têm tanta correnteza, mas nesse caso tem, né? Essa água toda é pressionada ali no início da Laguna dos Patos e aí ela vem embora. Como tudo está assoreado, então, aquele mesmo volume de água que tinha lá em 1941, 1958, 59, né, e nos outros anos todos de enchentes, aquele mesmo volume, se fosse o mesmo, já causaria um grande estrago. Imagina se a caixa dos rios está menor, né, estão mais rasos, porque tem volume de areia maior no fundo, né, as margens estão contidas, então tudo isso contribui para uma expansão maior, uma pressão maior sobre essas margens, provocando essas cheias que nós
vimos agora nos últimos anos. Aconteceu ano passado, de novo esse ano. Quando se fala em resiliência e sustentabilidade, o que seria isso? Já ter se iniciado um trabalho há muito tempo, mas como o problema grande foi o ano passado, né? O mais recente, pelo menos, então já este ano algumas coisas teriam que ter sido feitas para que reduzisse os danos da tragédia, que seria a resiliência, na verdade. Mas isso ficou na promessa, lamentavelmente. O senhor falou de uma coisa que me chamou muito a atenção, o assoreamento. Né? No ano passado eu escutei muito poucas pessoas falarem sobre assoreamento. Tá? Falaram que ia subir o nível, mas muito poucos falaram sobre o assoreamento que cresceu, porque nós acompanhávamos. O senhor lembra disso? Lá nos anos 80, no Laranjal, vamos falar no Laranjal? Sim. E nós temos as balizas e os trapiches do Laranjal. As balizas, para quem não sabe, são aqueles paus com uma bandeira vermelha, que era o local até onde as pessoas poderiam entrar para tomar banho. Nós chegávamos lá nos anos 70 para 80 com água no pescoço. Exatamente. Hoje, nós estamos chegando com água na cintura e passando delas. Isso, ao meu ver, quer dizer que se a água, né, se a enchente aumentou 1 metro, na realidade ela não aumentou, ela aumentou meio metro, porque tem meio metro de assoreamento. Segundo ponto, professor, vamos até Rio Grande. Rio Grande, há uns anos atrás, a mesma FEPAM que está contradizendo ou não quer deixar que seja feita a dragagem no Guaíba, permitiu o aumento em 4 quilômetros nos molhos da Barra. Desses 4 quilômetros, o senhor vai me dizer se eu estou errado, vai comentar sobre isso, nós tínhamos 1.600 metros de boca no molho, na ponta do molho, que seria a área de vazão do canal de Rio Grande. Com o aumento desses 4 quilômetros, reduziram a boca do molho para 700 metros. Então, eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Como se fosse um funil, né? Então a pressão ali termina sendo maior. Né? Se ela é maior, ela vai represar. Com certeza, com certeza. E também tem uma situação que teria piorado o ano passado, né? Se tivesse acontecido cheia nos rios que desaguam aqui no São Gonçalo e na Laguna. Né? Sei lá, o Rio Camaquã, Rio Turuçu, Rio Piratini, o Santa Bárbara, enfim. Esses rios todos estão alimentando a Laguna e o São Gonçalo, que alimenta a Laguna. Não é isso? Sim. Bom, se esses rios tivessem sido as cheias de outros anos, que não aconteceu ano passado, a tragédia em Pelotas seria 3 vezes maior. Aí não teríamos como conter esse avanço do São Gonçalo em cima da estrada do Engenho. Não teria como conter. Tivemos sorte nesse particular. Né? Então, o que está acontecendo? Bom, nós estamos descuidando, falasse agora o negócio do assoreamento, o assoreamento que acontece ali no Lago Guaíba, não é isso? E a FEPAM não deixa tirar a areia dali. É o que está acontecendo claro. Hoje. Então, imagina bem, se isso tudo tivesse sido feito nesse último ano, durante um ano, tirasse a quantidade, é muita quantidade, eu sei que não é fácil, né? Mas o que tivesse tirado já reduziria o problema. Também estamos trabalhando no assoreamento de, eu acho que 4 ou 5 quilômetros aqui no arroio ali em São Lourenço. E isso vai ajudar? Vai dar uma ajudazinha assim, entende? Uma coisa de nada, na verdade, perto da dimensão do problema. E isto não está sendo considerado. Isso aí é que a gente ouve falar sobre esse assunto. E eu não vejo ninguém falar sobre o aumento de 4 quilômetros dos molhos e o afunilamento. Tá? Eu não vejo. Eu não tinha percebido isso. Agora falasse que. Mas o senhor pesquisa depois que o senhor vai ver. Era 1.600, passou para 700. Isso aí está afunilando. Por isso a pressão maior e aqui. E as pessoas têm que se dar conta também que todas as águas do Rio Uruguai, lá, Lagoa Mirim, elas têm que passar pelo São Gonçalo para desembocar na lagoa, para depois desembocar no canal do Rio Grande para sair no mar. Não tem outro caminho para essa água. O Rio Jaguarão, por exemplo. Jaguarão, o Piratini, todos aqueles rios lá de cima, eles vêm, desembocam alguns na Lagoa Mirim e descem para cá.
Para as pessoas terem uma ideia, às vezes as pessoas não pensam nisso. Jaguarão está a 13 metros de altura do nível do mar. Nós estamos a 9, Rio Grande está a 7. Isso. Então vem tudo para lá. E também nós temos um assoreamento natural em períodos fora de enchente, que é o do nosso São Gonçalo. Inclusive agora parece que vão dragar o São Gonçalo também, porque querem aumentar o número de navios carregando no porto, alguma coisa assim. Sim. Né? Não, e vê bem, ainda tivemos sorte, né? Porque o lado de Rio Grande, no São Gonçalo ali, tem um banhado que não está tocado, quer dizer, ele funciona como ainda banhado de inundação, como é o nosso Pontal da Barra, que é outra situação, né? Na medida em que fazem barreiras ali, eles impedem que a água, passando por cima da barreira, que é aquela estrada do Pontal da Barra, retorne, ela fica acumulada ali. Aí vem outra chuva, e ela só vai aumentar a partir do que já está, né? Então toda aquela parte dos fundos, Laranjal ali, o Novo Valverde, o loteamento do Pontal, não o Pontal da Barra, do Pontal ali, né? E mais o próprio Valverde, e agora já o Santo Antônio, né? Começa a ter um volume de água maior. Então é muito complicado a gente simplificar isso, né? E outra coisa, isso não é um problema, tem que ser bem claro, isso não é um problema ideológico. Não é um problema ideológico, né? Isso é um problema físico, químico, biológico, meteorológico, sei lá, entende? É tudo junto que tem que se considerar. E alguma coisa tem que se fazer, né? Principalmente evitar construções nessas áreas. Nós temos áreas de construções, a gente vai fazer um intervalinho para os nossos apoiadores comerciais. Nós temos construções que foram feitas aqui, que eu vou salientar para o senhor para ver se o senhor concorda comigo, ali na Ferreira Viana, depois da subestação da CE. Sim. Mas primeiro a gente vai para um pequeno intervalo para os nossos apoiadores comerciais, daqui a pouquinho a gente retorna. Moura, farmácia de manipulação, mais de 40 anos, feita por pessoas que amam o que fazem, na rua 15 de novembro, número 610, em Pelotas. Equipe técnica extremamente qualificada, possui 7 laboratórios modernos, ampla área de atendimento ao público, constante atualização, metodologia de trabalho com foco na excelência, atenção farmacêutica para seus clientes com atendimento personalizado e excelente controle de qualidade. Contatos pelos telefones 53 2128 2128 ou 991 35 1269, WhatsApp. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30 e no sábado, das 9 às 12h15. Moura, farmácia de manipulação, mais de 40 anos, sua saúde, nossa história. A Moura Farmácia de Manipulação conta agora com a Moura Vet, manipulação veterinária. A mesma qualidade de suas fórmulas agora para o seu pet. Laboratório próprio para fórmulas veterinárias. Espaço de atendimento exclusivo para pets. Rua 15 de novembro, número 610. O telefone 2128-2128. Moura Vet, manipulação veterinária. Lavanderia Lave Leve Pelotas, 31 anos de atividades no ramo de lavanderia. A Lave Leve Pelotas tem como objetivo facilitar a vida de seus clientes de forma prática e simples. Para isso, combinamos tecnologia e preço acessível, oferecendo serviços diferenciados aliados à qualidade. Lavanderia pioneira no autosserviço. Trabalhamos com planos para empresas e rede hoteleira, oferecendo planos mensais específicos para seu tipo de serviço. No autosserviço, a operação das máquinas é feita pelo cliente com orientação de nossos atendentes. Serviço com atendente. O cliente deixa suas roupas aos nossos cuidados. É feito um rol de todas as peças deixadas, além de data e hora que as roupas estarão prontas para retirada. Temos lavagem simples, lavagem pesada, lavagem dupla, secagem, centrifugação, enxágue, passadoria,
edredons e cobertores, lavagem a seco, lavagem de couro, Lave Leve Express e telebusca e entrega. Nosso endereço, Rua Gonçalves Chaves, número 382. Telefone 3225-8788. WhatsApp 539-8100-7008. Visite nosso site www.lavelevepelotas.com.br. Lavanderia Lave Leve Pelotas. Aqui suas roupas são bem tratadas. Lave Leve, uma vida inteligente. Muito bem, então, retornamos após os nossos apoiadores comerciais. Eu estou aqui com o professor Neif Olavo Gomes Satialan, professor e biólogo, e aqui nos auxiliando na técnica, nosso amigo Leonir Bade da Silva, cedendo o espaço aqui junto com todo o pessoal do 13 Horas. Agradecimentos especiais a todos. Professor, nós encerramos o bloco anterior e eu deixei uma pergunta no ar, né, porque eu ia fazer um comentário. Nós tivemos áreas de alagamento ali na Ferreira Viana no ano passado. Tá? Foi feito um levantamento no dique, todo aquele dique lá da Estrada do Engenho, que não foi usado. Que bom que não foi usado. Mas nós temos um empreendimento passando a Estrada do Engenho, que é de uma construtora, que ali era um banhado, era considerado um esponjão ali, tá? E foi feita essa obra, são vários edifícios ali, é um condomínio, e a gente nota, quando a gente passa, que aquilo está muito acima do nível da estrada. E eu conheço aquilo ali há muitos anos, porque eu morei no Areal. Ali tinham vários canais de esgoto, que a gente chama esgoto de banhado, que desaguavam no Arroio Pelotas. E na ponta de cima, lá no Arroio Pelotas, nós temos a Chácara da Brigada. Por incrível que pareça, a Chácara da Brigada, ela é mais alta do que a Ferreira Viana. Então, quando deu a enchente, eu conversando com várias pessoas, eu ainda disse, a água vai baixar primeiro na entrada do Pelotas com a Chácara da Brigada, e ali a água vai ficar acumulada por causa daqueles... Como é que o senhor vê, agora sim, na sua área, essa liberação dessas obras, né, nesses locais? Eu vou só completar aqui ligar aqui de novo o seu microfone, não tem problema nenhum, vamos lá. Aí. Muito bem. Está falando assim, Estrada do Engenho em direção ao Arroio Pelotas. Exatamente. Né, a Marina Ilha Verde ali, lá no Chácara da Brigada, lá junto ao São Gonçalo. Então, naquela, vamos dizer assim, na foz do Arroio Pelotas com o canal São Gonçalo. Então, aquela área toda ali, ela foi considerada como área imprópria para construções, em razão do que você está dizendo. Porque ali é uma grande expansão, tanto do canal, né, mas principalmente do Arroio Pelotas. O arroio é onde há a maior expansão ali, exatamente. Então, se fez um trabalho há alguns anos aqui, daí até surgiu a construção de um plano ambiental lá em 2013, né? Até novembro de 2013 ele foi concluído o plano. E um dos locais que indicava não se construir nada é exatamente esse que está falando, daqueles edifícios novos que estão sendo ali feitos. Por quê? Porque levantando a cota mais de 4 metros ali, parece que é 4,20 metros, uma coisa assim, a cota daqueles empreendimentos ali, né? Levantando a cota, e nós estamos diminuindo a área de expansão do Arroio Pelotas ali. Mas o volume de água, sendo o mesmo, vamos supor que ele não aumentasse, sendo o mesmo, já vai avançar para zonas que não avançavam antes. Por exemplo, passou por cima da Ferreira Viana, né? Ali a Rua das Traíras, ali, né? Aquela rua, ela ficou totalmente tomada de água. Aquela parte urbanizada já que tem ali, por trás do Aqua Dunas, né? Então, entre o Aqua Dunas, que é aquele condomínio que tem na frente do Clube Dunas, né, até a Ferreira Viana, ficou tudo alagado ali, né? Para a direita também, né? Quem está de frente para essa área, do outro lado da Rua das Traíras, também ficou tudo alagado. E aí avançou para a Marina Ilha Verde, avançou para o Recanto de Portugal, né, para a Vila da Palha, e assim foi avançando. Por quê?
É o que tu disseste. Quando fizeram as construções e não estava indicado se fazer, né, terminaram tirando espaço de expansão no rio. Colocam volume, imagina o volume de terra que tem ali, para relevar tudo aquilo e aumentando. Uma vez se proibiu fazer um loteamento ali. E, aliás, eu fui muito criticado por isso. Não deixei fazer. Ia ser uma marina, fazer ali, edifício e tal. E eu, por este motivo, não deixei. Eu é que autorizava, não autorizei. Não, isso não vai acontecer, porque vai trazer problema para os outros, no primeiro momento. E automaticamente, para quem ali morar. E para o poder público. Mas assim, bom, agora a prefeitura tem que tomar uma atitude. Está alagando e tal, como é que vai fazer? Pois é. Está aí as consequências. É uma várzea. Não pode ser ocupada. Ela já foi ocupada, daí a necessidade de fazer aquele aterro todo ali da estrada do Engenho, né, para proteger não só aquela área, né, mas também lá os navegantes, né, aquele loteamento navegantes, quer dizer, tudo aquilo ficou protegido. Na realidade, hoje pega ali, pega Umuarama, pega Lago de São Gonçalo, pega a área do shopping, pega Parque Una, pega Ambrosio Perré e pega Navegantes. Tudo nessa região. Fica ali. Tanto que aqueles empreendimentos ali, eles têm um sistema, né, pelo menos originalmente seria assim, para retirar a água em excesso em direção a São Gonçalo, próprio do empreendimento. Não sei se isso existe lá, mas no projeto eu me lembro que existia, num daqueles empreendimentos pelo menos. Sim. Então, esse assunto aí, esse tema com relação às enchentes, alagamentos, já conversamos um pouco, o professor já esclareceu também. E então, vamos agora, foi dito hoje que com a diminuição do vento sul, que o vento sul represa muito, sim, né? A água do Guaíba tende a voltar, né, a vir para cá com mais intensidade. Tomara que a gente não tenha problema lá no Laranjal e também lá na Colônia Z3. Pontal da Barra é crônico, as pessoas moram na beira da água, então qualquer crescimento de lagoa ou São Gonçalo, a água vai invadir ali, como há muitos anos acontece. Sim, aquilo é o normal, porque esse banhado do Pontal da Barra é um banhado de inundação. E essa inundação, ela tem muito a ver com a questão da cadeia alimentar de toda essa área, né? Então, quando alaga, determinados animais, né, peixes e anfíbios, enfim, né, vão se alimentar ali enquanto estão crescendo. Depois vão para as partes mais fundas da laguna do São Gonçalo e até em direção ao Rio Grande pelo canal de acesso lá, né? Então, no momento em que se faz construções ali, estão construindo em cima de quê? De um local que inunda, porque é um banhado de inundação, então inunda, né? Mesmo que existam canais para retirada da água, que às vezes até contribuem para isso, né? Aquele canal da rua Nova Prata, por exemplo, né? Que em uma época ficou soterrado, depois tiveram que pedir para o Dr. Jardim emprestar o terreno dele para dar sequência numa parte do canal que estava aterrado, porque tinha alguns poceiros ali. Aquele canal também retira a água do balneário, né? E larga lá no São Gonçalo, né? Então, e também lá nas ramificações também traz água direto aqui para a própria laguna. Então, essas coisas todas estão sendo feitas para resolver problemas pontuais, né? Tem que botar os caras lá, tem pescadores lá, tá? Mas aí se criou uma zona de urbanização totalmente desajustada, que vai encher sempre, né? Sempre. O avanço da zona urbana do Laranjal, o Novo Valverde, se dizia, não dá para ninguém fazer construções aqui porque vai inundar. Inundou. As pessoas fizeram, o poder público permitiu, inundou. E agora, como é que se resolve? Tirar as pessoas dali? E tem muita casa. Muita casa. Então tem que usar um sistema de barreiras e tal. Existe tecnologia para isso, né? Não sei se existe dinheiro para isso, mas tecnologia existe para fazer uma proteção mínima. Não digo que vai resolver eternamente, porque sabe que essas coisas mudam muito. Mas, para resolver de imediato os problemas maiores, talvez se consiga.
Mas isso é assim, tem uns especialistas para isso, né? Muito bem, então nós vamos para mais um intervalo para os nossos apoiadores comerciais. Daqui a pouquinho a gente retorna. Moura, farmácia de manipulação, mais de 40 anos, feita por pessoas que amam o que fazem, na rua 15 de novembro, número 610, em Pelotas. Equipe técnica extremamente qualificada, possui 7 laboratórios modernos, ampla área de atendimento ao público, constante atualização, metodologia de trabalho com foco na excelência, atenção farmacêutica para seus clientes com atendimento personalizado e excelente controle de qualidade. Contatos pelos telefones 53 2128 2128 ou 991 35 12 69, WhatsApp. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30 e no sábado, das 9 às 12h15. Moura, farmácia de manipulação, mais de 40 anos, sua saúde, nossa história. A Moura Farmácia de Manipulação conta agora com a Moura Vet, manipulação veterinária. A mesma qualidade de suas fórmulas agora para o seu pet. Laboratório próprio para fórmulas veterinárias. Espaço de atendimento exclusivo para pets. Rua 15 de novembro, número 610. O telefone 2128-2128. Moura Vet, manipulação veterinária. Lavanderia Lave Leve Pelotas. 31 anos de atividades no ramo de lavanderia. A Lave Leve Pelotas tem como objetivo facilitar a vida de seus clientes de forma prática e simples. Para isso, combinamos tecnologia e preço acessível, oferecendo serviços diferenciados aliados à qualidade. Lavanderia pioneira no autosserviço. Trabalhamos com planos para empresas e rede hoteleira, oferecendo planos mensais específicos para seu tipo de serviço. No autosserviço, a operação das máquinas é feita pelo cliente com orientação de nossos atendentes. Serviço com atendente. O cliente deixa suas roupas aos nossos cuidados. É feito um rol de todas as peças deixadas, além de data e hora que as roupas estarão prontas para retirada. Temos lavagem simples, lavagem pesada, lavagem dupla, secagem, centrifugação, enxágue, passadoria, edredons e cobertores, lavagem a seco, lavagem de couro, Lave Leve Express e telebusca e entrega. Nosso endereço, Rua Gonçalves Chaves, número 382. Telefone 3225-8788. WhatsApp 539-8100-7008. Visite nosso site www.lavelevepelotas.com.br. Lavanderia Lave Leve Pelotas. Aqui suas roupas são bem tratadas. Lave Leve, uma vida inteligente. Retornamos então após os nossos apoiadores comerciais. Você está nos assistindo através do nosso canal no YouTube, no nosso Facebook e também através do canal 14 da NET, na TVC Pelotas, em todos os seus aplicativos. Professor, vamos subir agora a Brasília. Né? Tá, vamos longe, hein? Nós estamos acompanhando nas mídias, foi aprovado o aumento de 513 para 531 deputados federais. São 18. Isso vai gerar um custo anual, mensal, de 64 milhões. O que o senhor acha disso? Um aumento para mais deputados federais no Brasil? Pois é, aumenta a quantidade, mas não aumenta a qualidade. Né? E o aumento da qualidade é uma tarefa do eleitor, que por sua vez é consequência da tarefa do partido político, portanto de pessoas que fazem parte dos partidos políticos. Então nós teríamos que começar não aumentando o número de deputados, né? Mas modificando a forma como se escolhe o candidato.
Porque na medida que um partido, qualquer partido, né, escolhe candidatos dentro de um grupo fechado, vamos dizer assim, né, ele limita o eleitor. Né? É como se tu entrar num restaurante, tu vai pedir a comida, vem um cardápio, não é isso? Bom, se tu és vegano, entra numa churrascaria, o cara vai olhar o cardápio, esse cardápio não tem quase, eu vou comer só a salada aqui, os troços, entende? Entendeu? Então o que está acontecendo é isso. Estão colocando um cardápio que não é o ideal para resolver os problemas do Brasil, uma vez eleitas as pessoas por desse cardápio. Né? Bom, isso faz com que, se aumentar a quantidade, né, não tendo resolvido o problema da qualidade, nós vamos aumentar os problemas. E não vamos solucionar. Nós vamos acrescentar problema, né, e não vamos solucionar a inoperância, vamos dizer assim, do legislativo. No caso do Câmara dos Deputados. Porque ela está sendo inoperante. Né? Tem força para agir, para fazer o papel de legislar e essa garantia do que ela legislou vai ser executado, né? Vamos fazer isso? Bom, se a gente fizer isso, se conseguirmos isso, então aí vale a pena botar mais gente. Mas não fazer o contrário. Põe mais gente ali, um gasto maior, e já se sabe que, pela forma como as coisas estão acontecendo, dessa maneira que se escolhe candidatos, né, que não vai resolver problema nenhum. Então, é bom ou é ruim? É ruim. É ruim porque aumenta o problema, que é mais gente para fazer cada menos, então soma os menos todos, né? Não há soma de mais, soma de menos. Né? E ainda, a soma de mais que tem é da despesa, né? Que não é despesa, é gasto. Ou seja, eu diria que a despesa é quando se usa o dinheiro naturalmente para coisas úteis. Gasto é quando se usa mal. Uma despesa ruim é gasto. Então, se isso acontecer, isso vai acontecer, já está resolvido, não vai resolver o problema do legislativo brasileiro, não vai melhorar a vida do brasileiro em relação a esse número de deputados, vai beneficiar um ou outro estado, porque nem são todos os estados. Não são todos. O Rio Grande do Sul não aumenta. Pois é. Rio Grande do Sul não aumenta. Ainda bem. Santa Catarina parece que aumenta 4. Pois é. E por aí vai. Baseado nisso, que não melhora para o povo, só gera despesa, o gasto, né? A gente nota, tivemos agora, o ano passado, a eleição para prefeito de Pelotas, foi mudado, ganhou o prefeito Fernando Marrone, foi o projeto que a maioria escolheu, embora por uma diferença pequena, não importa, é o prefeito. Né? Mas nós tivemos, baseado nisso que está acontecendo hoje, a nível de Brasil, aumento de deputados e coisas mais, o descrédito das pessoas com a classe política. Só em Pelotas nós tivemos na última eleição 60 mil pessoas que não foram votar. Eu não acredito que essas 60 mil pessoas não foram porque estavam com problema de doença, que estavam, eu acho que não foram pelo descrédito. Como é que o senhor vê essa parte com relação à política do povo? Porque a gente vê muito, hoje as redes sociais é uma bomba, né? Então a gente vê muitos comentários, eu não vou lá votar, porque eu vou votar não adianta nada, não muda nada, entendeu? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, vamos começar assim, né? Vou começar pelo Legislativo, Câmara de Vereadores. O ano passado, durante a campanha eleitoral, eu várias vezes manifestei nos nossos programas de rádio, né, da necessidade de se dar uma importância real para a eleição para vereador. Porque parecia que ia ter eleição para prefeitos, vereadores era uma coisa que um grupo lá elege, outro elege. Não. Nós precisamos dar atenção para a eleição do Legislativo. Aí sim, vereador, deputado estadual, federal e inclusive o Senado, embora a relação seja um pouco diferente, mas incluindo aí. Não se dá importância. Não se dá importância. As pessoas votam, é meu amigo, não. Tem que ver se as pessoas que são os candidatos, né, se elas têm condições de levar adiante propostas, projetos, ideias
debater, ter capacidade de argumentar, de debater, de discutir, né? De levar adiante ideias que sejam favoráveis ao desenvolvimento do município, do estado, do país. Isso não acontece. Quer dizer, a eleição para o legislativo é uma eleição que é considerada como secundária, né? Aí elege-se um prefeito, né? Elege-se o prefeito, e ele depois não consegue governar, porque as pessoas que foram eleitas pelo legislativo, muitas delas, né, pode ser até a minoria, vamos botar que seja, mas pode ser o fiel da balança nas discussões, né? Muitas delas vão ali e ficam vendo uma forma de ajeitarem a próxima eleição, beneficiar segmentos, determinados segmentos. Ou seja, não há no legislativo uma responsabilidade maior a ele atribuída pelo próprio eleitor, né? E aí vamos para o executivo. Aí vem um problema que eu vejo, é a minha opinião, entende? O segundo turno. O segundo turno, para mim, é um problema, né? Porque aí vem os conchavos. É muito conchavo. É muito arranjo. E a gente vê que durante todo um período legislativo do mandato, né, como mudam de partido e de posição durante esse período. Aí vamos dizer, mas por que mudaram? Pois é, ninguém se preocupa com isso. Ah, o fulano mudou, pois é. E tem outra coisa. Quantas pessoas em Pelotas podem dizer, eu elegi um vereador? Menos da metade. É verdade. Menos da metade, né? Porque tu falavas nos que não votam, né? Isso. Bom, mas vamos falar nos que votam, né? Então, nenhum vereador em Pelotas atingiu o número de eleitores que dissesse, bom, ele foi eleito sozinho. Ele é eleito com os votos daquele eleitor direto e dos outros do mesmo partido, né, que contribuíram. Bem, bom, então, isso é uma parte. Agora, tem uma pior ainda, né? Tem uma sobra ainda. Aí tem uma sobra. O partido A tem uma sobra grande, né? Aí o partido B tem uma segunda sobra. Então, pega a sobra maior e acresce ela uma parte da menor. E aí, aquele partido fica com mais um vereador. Quer dizer, esse vereador, o que teve menos votos, a gente pode dizer, ele não foi eleito. Às vezes, a maioria dos votos dele não é do partido que ele estava, é de um outro partido. E pode ser totalmente contrário. Mas ele foi eleito por ele. Então o eleitor sabe, se dá conta disso. Eu votei, mas eu estou terminando elegendo o outro que eu não queria, né? Então tem que corrigir isso. Não eu que corrijo, né? Claro. Eu estou apontando uma coisa que eu entendo que é um problema e que faz com que o eleitor comece a se desagradar. E na outra eleição, se ele não precisa votar, não vota. Eu não precisaria votar, mas eu voto. Sim. Eu voto, né? A não ser que eu seja doente. Aconteceu numa eleição, eu estava doente, não votei. Entende? Mas a maioria das pessoas que não votam, a maioria, é porque diz, não adianta. Eu vou votar e não vou eleger o cara, vai eleger um outro. Vou terminar elegendo o outro. Né? Que vai fazer exatamente o contrário do que eu penso. Tu vê que quando anulam a votação de um candidato, muda toda a configuração. Isso aconteceu várias vezes em Pelotas. Agora na última eleição, na última vez que foi, não nessa, na outra eleição anterior, né? Durante todo o período, uns 4 anos, mudando. Até que conseguiram lá derrubar a votação no 1, ou simplesmente caçar, então aqueles votos. Quer dizer, muda de tal maneira que só um computador pode fazer isso, né? Sim. A pessoa na ponta do lápis não consegue fazer. E é complicado. Quando a gente vê, está elegendo pessoas que não tem nada a ver. Uma pessoa com 300 votos se elege. E uma com 2.000 não se elege. E o que a gente nota, a gente conversa com muita gente, pessoas perto da eleição, que vão votar
pergunta, em quem que eu voto? Sim. Professor, em quem que eu voto, professor? É ou não é? Sim, Não, com certeza. O Leonir deve ouvir isso Sim, também. As pessoas perguntam, isso aí não existe. A minha resposta é sempre a mesma. Se tu não tens condições de discernir o teu voto, tu não era nem para ter título de eleitor. Esse é o meu pensamento. Mas as pessoas, não, me diz qual é que tu vai votar, que é bom o teu, eu vou votar no teu. É assim que as pessoas... Porque o voto é obrigatório, né? Exatamente. Talvez seja melhor a pessoa nem votar. Nem vota, porque ela vai terminar votando, vai ser pior ela votando, né? Porque ainda vai atrapalhar algum candidato bom, né? Porque os votos, se forem branco, por exemplo, esses votos vão terminar indo para outro partido, né? Sim. E outra coisa que acontece agora, nós vamos ter o ano que vem. Nós vamos ter eleição para deputado federal, deputado estadual, senador e presidência da República. E governador. E governador. Eu penso assim, se tu te candidatou e te elegeu vereador, cumpre o mandato. Mas as pessoas, alguns, já estão fazendo pré-campanha para se lançar deputado estadual ou federal. Quer dizer, se colar, colou. Se não colar, eu continuo vereador. Eu acho que isso está errado também, professor. Tinha que ser, eu acho também isso. Quer dizer, ele faz para no mandato, ele tem que cumprir o mandato. Né? Não pode mudar de partido. Foi eleito por aquele partido, não pode mudar de partido. Né? Como eu também acho, interrompendo, que, por exemplo, nós tivemos casos agora na última eleição. Um caso que bem nítido da vereadora Miriam Marrone, a esposa do prefeito. Ela foi eleita vereadora e ela foi chamada para ser a secretária dele, né? Então abriu uma vaga para um outro que não tinha sido eleito. Sim, né? Exatamente. Então isso eu também acho muito ruim para mim é um descrédito para a política. Isso é outra coisa que tem que ser pensada. Se um vereador pode sair da Câmara e assumir uma secretaria. A mesma coisa os deputados. Sim. Né? Tem toda a razão. Isso frustra o candidato, o eleitor. O eleitor fica frustrado. Né? Votei o candidato meu é esse, e agora ele vai para uma secretaria? Né? Quer dizer, é frustrante. Né? E para aquele do outro partido que teve mais votos que o suplente, fica fora. Exatamente. Né? Fica fora. Então, isso tudo de alguma forma tem que ser modificado. Agora, como é que a gente vai modificar isso se os interessados que isso seja assim são os que vão modificar? É muito complicado. Aí não tem. E eu acho que é por isso que vem o descrédito das pessoas, porque a gente que conversa com as pessoas, o senhor conversa também, o Leonir, eu converso com muita gente. A política para mim não existe mais, eu nem vou mais, não quero mais. É assim. E não são pessoas assim, sem conhecimento. Não. Até, eu vou dizer, até às vezes o número de pessoas que têm uma boa compreensão de política são as que pensam assim, porque elas começam a racionalizar, né, e começam a dizer, eu estou sendo usado. Né? Por quê? Porque votou em alguém que não foi eleito, mas o teu voto foi para uma pessoa que tu não querias, né? De outro partido. Né? Ou então, o cara muda de partido. Né? Ou então, dentro do próprio partido, tem 2 vereadores assim, 2 ali, um vai para o lado do governo, outro fica na oposição. Bom, para um pouquinho. O partido, o voto não foi para o partido? O voto vai para o partido, né? Depois é que ele distribuiu. Que é o do partido que teve mais votos. Fulano, tá. Então fulano vai. Agora, sobrou mais votos, dá mais um, dá. É o segundo, não é assim? Sim. Bem simples, né? Agora, se essas pessoas não correspondem ao que o partido diz, o partido também fica desmoralizado e estão desmoralizados. Eu teve época que para mim partido era fundamental. Que é o meu partido, bom, esse é meu partido. Né? Votava até contra amigos e parentes, mas era o meu partido. E ninguém contestava, porque era assim. Né? Agora não. É um caleidoscópio. Inclusive tem vereadores na Câmara que já ficaram muito tempo sem partido. Sim. Né? Saíram do partido e ficaram sem partido, até lá decidir qual partido que ia. Exatamente. Que ia trocar. Porque se tiver um atrelamento assim, ganha um governo, né, para o governo, para o prefeito. Né, o Zé da Silva é o prefeito, muito bem.
se as mesmas pessoas que votavam nesse prefeito votassem no partido do prefeito, né, o que ia acontecer? Ele ia ter sustentabilidade de voto. Né? Mas aí, como isso não acontece, aí a sustentabilidade é substituída por governabilidade. O que é governabilidade? Toma lá da cá. Sim. Toma lá da cá. Aí vem esses dias, não vou dar um nome, né? Só para dizer, o fulano de tal, vereador, vai para uma secretaria. Digo, não pode. Ele terminou não indo. Né? Ele não ouviu ele falar, obviamente, né? Mas não foi. Quando eu vi que ele não tinha de bom, né? E é um vereador assim, que eu conheço, é meu amigo e tal, respeito ele, entende? E jamais falaria isso para ele, mas quando eu vi que ele voltou atrás, eu digo, bom, tá, esse merece meu respeito. Sim, sim. Porque, e com relação à estrutura de Pelotas hoje, nós sabemos que lá na última eleição, a situação, né, a prefeita Paula lançou um candidato, Fernando Estima. Fernando Estima no primeiro turno não figurou, simplesmente não figurou. O projeto, eu acho que estava desgastado, não figurou a continuidade. Isso. Então ficaram na disputa Fernando Marrone e Marciano Peronde. Teve aquelas confusões de campanha e tudo mais. Na minha visão, quem saiu melhor nessa eleição é uma pessoa que nem concorreu, é a prefeita Paula. Para mim, estou lhe dando a minha opinião, você vai comentar. Por quê? Uma dívida de quase 300 milhões na prefeitura, cheio de problema, tanto que o projeto o povo não quis, não avançou. E o Fernando Marrone, no segundo turno, quando ela se aliou com ele, porque ele na campanha vinha batendo nela, batendo, que eu digo no bom sentido, falando mal do governo dela. Né? Então, quando ela se juntou com ele, ele simplesmente não pôde falar mais como ele não fala agora, mas ele ficou com a bomba na mão. E a prefeita Paula saiu, hoje está trabalhando na Secretaria de Governo do Estado, e provavelmente será candidata a governadora. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa visão também, dessa mudança toda e desse alinhamento, né, do PSDB com o PT. Bom, aí eu vou começar por uma coisa chamada polarização. Né? Então nós temos no país uma polarização. Né? Vamos botar PT de um lado, PL do outro. O Brasil inteiro. Vou colocar assim, de forma mais simples. Né? Bom, no Rio Grande do Sul, também foi assim. Né? Então, quando aconteceu a eleição para o governo do Estado, nessa última eleição, né, foram 2 partidos para o segundo turno. Né? Então, tínhamos o PL, né, e o PSDB. Né? Quem é que decidiu a eleição? A polarização. Né? Porque o PSDB tinha tido quase o mesmo voto do PT, bem distantes da votação do PL. Está lembrado disso, né? Bom, sim. Mas como o PT não ia votar no PL, assim, a recíproca também é verdadeira, o PL não vota no PT, a polarização mostra isso, entende? Mostra isso, essa definição assim. Então, quem que os perdedores, 3º, 4º, 5º lugares, iriam votar? Em quem? Né? Bom, o PT não teve dúvida. Ele não votou, o pessoal do PT não votou no Eduardo. Ele votou contra o Onyx Lorenzoni. Né? Sim. Bom, elege-se o Eduardo. Veja a situação. Agora vem Pelotas. A situação se inverte. Ou seja, fica PL e PT. Né? Quem é que fez quem é que fez a diferença? Quem foi fiel? PSDB. Em quem ele votaria? Bom, quem é que votou no PSDB para eleger o governador? Foi o PT, né? Então, nós vamos votar no PT. Então, tu observa bem como essas coisas funcionam. Né? Então, quem elegeu o Marrone foi a Paula. Por isso que eu digo, a que saiu melhor na história foi ela. Ela que elegeu. Né? Ela que elegeu. Claro, ou seja, não há voto, a maior parte dos votos não são em favor de alguém, muitas vezes são contra alguém. Sim. Né? Quantas pessoas disseram, não, eu tenho os 2 candidatos, mas eu não gosto desse, sou contra esse aqui, estou votando naquele. Não tem ninguém do meu partido. Né? Quem é que eu vou votar no segundo turno? Como é que eu vou fazer? Né?
Meu partido não elegeu ninguém. Isso é uma hipótese, né? Claro. Para o segundo turno. Então, quem é que eu vou votar? Bom, aí é que entra essas situações, como para o governo do Estado e como para a Prefeitura de Pelotas, que não é diferente dos outros municípios. Rio Grande foi assim, Bagé foi assim, né? A gente sabe que aconteceu dessa forma. São Lourenço também. São Lourenço, né? Então acontece. Por isso que a gente se surpreende, pô, como é que o fulano ganhou se no primeiro turno foi tão mal? Porque foram, no segundo turno, para a eleição do governo do Estado, só quem foi bem mesmo foi o Onyx, né? Em segundo e terceiro lugar, eles ficaram assim, trocando de segundo, terceiro para segundo, para terceiro, até quase o final, né? Mas a polarização foi mais forte. E aqui eu noto que nós tivemos 5 candidatos, né? 5 candidatos. E também teve candidato, nós temos um caso de posso citar porque é público, ele era candidato a vice-prefeito junto com o Irajá e hoje é secretário de turismo Porque no segundo turno ele apoia um dos candidatos. Exatamente. Né? Quer dizer, aí entra a governabilidade. Sim. Então são coisas aqui, ó. A governabilidade, reeleição, né? São duas coisas que atrapalham. Porque a governabilidade ficam se vendendo, vamos dizer assim, né, ideologicamente, para conseguir fazer alguma coisa no governo. Se vendendo para usufruir de alguma coisa do governo. São duas coisas diferentes, né? Então, essa governabilidade é um problema. É um problema, não há dúvida nenhuma, né? E a reeleição também. Né? Inclusive a reeleição, isso vai ser modificado um pouco, eu acho, mais adiante, né? A legislação vai estar mudando isso aí, né? Mas vamos supor que não existisse reeleição, inclusive para vereador, né? Então os vereadores, alguns, vamos botar uns 2 ou 3, assim, né? Se essa é mais, não, vou botar 2 ou 3, né? Que eu percebo, não participo das sessões na Câmara de Vereadores em Pelotas, porque deve estar fazendo campanha para a próxima eleição. Não é isso, a campanha para a próxima eleição não era para existir. Não era para existir. Que aumente para 5 anos, 6 anos, que seja, mas não tem reeleição. Né? Seria o mais coerente. Né? Seria. Aí depois, deixa passar um mandato, no outro, se candidato de novo, tudo bem. Né? Aí nós vamos ver quem é quem, aí as pessoas vão se esforçar dentro do mandato, né? Já para que as coisas aconteçam de forma correta e não se esforçar dentro do mandato para serem reeleitos. Nós tivemos uma declaração do prefeito Marrone agora, essa semana, início de semana, falando do governo dele, que Pelotas já melhorou muito com relação a esses 6 para 7 meses de governo. Eu, particularmente, não vi tanta coisa. Eu acompanho muito a área da saúde, Secretaria de Transporte e Trânsito, que, para quem não sabe, muita gente está questionando sobre o trânsito em Pelotas, em alguns pontos, e também sobre o número de automóveis. Nós fechamos 2024 com 230 mil veículos cadastrados em Pelotas, fora os de fora. Sim. Só de Pelotas. É muito carro, a nossa malha viária não está comportando. Nós estamos tendo problemas crônicos em semáforos na cidade, que, olha, é uma chuvinha e para de funcionar. Há muito tempo, alguns pontuais, mas agora aumentou, né? Aumentou. Então, mas nós temos em contrapartida, que foi criado lá em 2012, o senhor deve lembrar, que é a Zona Azul, ou estacionamento rotativo. Isso. Né? A Zona Azul foi licitada e quem ganhou foi uma empresa de Recife, Pernambuco. É a Sertel, é a mesma empresa que tem o Bike Pel, essa aí das bicicletas. Só que lá no contrato, eu tenho a cópia do contrato, porque eu peguei na internet desde aquele tempo, a Sertel leva 74% do arrecadado na Zona Azul. 74%. 26% fica para Pelotas. Mesmo com 26%, dá uma arrecadação de quase hoje 700 mil reais mensais, que entra nos cofres públicos, tá? E nós temos precariedade no trânsito. Então, qual é a sua visão? Porque lá atrás, para ilustrar, teve uma discussão muito grande com relação até aos flanelinhas, entraram junto,
na discussão Sim. na Câmara de Vereadores, porque tinha um projeto que queriam que a prefeitura absorvesse como é Bagé, absorvia todo e ficava com 100%. Não quiseram. Então, foi para essa empresa, então Pelotas fica só com 26% e os outros 74% da empresa. E os flanelinhas continuam no mesmo lugar. Mesma coisa. Do estacionamento rotativo. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque eu acho, na minha visão, que não está tendo o investimento necessário. Se aquele dinheiro é para isso, tem que ser usado para isso. Exatamente. Bom, se investir em pessoas para fazer a segurança, né, a guarda municipal, por exemplo, né, não precisaria ter rotativo. Não precisaria. Entende? Quer dizer, o que a gente fez, o rotativo ele é necessário? Mas para quê? Até é necessário? É para quê? Para quem? Né? É importante? É para quem? Ah, mas as pessoas deixam o carro lá e passam o dia o carro ali. Sim, e aí? As pessoas deixam o carro ali na Barroso, que não tem, deixam na Santa Cruz, que não tem, deixam naquelas travessas todas. Isso não mudou, né? Sem falar a pessoa que mora e não pode colocar o carro na frente da casa dela, né? Então, eu hoje penso, né, um pouco diferente de antes, que não seria necessário esse sistema, que teria que se investir na segurança, né? Uma segurança mais ostensiva. Até porque esses flanelinhas, como você está chamando, né, que quase não são flanelinhas, antes eram, né, sim. que limpavam o para-brisa, né? Agora até tem uns que aparecendo agora ultimamente, né? Mas esses que cuidam do carro, né, às vezes tem que se cuidar deles, né? Eu já tive problemas, e amigos meus tiveram problemas, e a gente sabe isso, com as pessoas que dizem que vão cuidar do carro, e se tu não pagar, tu vai precisar de outra pessoa para cuidar, que é a polícia. Chamar o cara, olha aqui, ó, esse cara tá querendo me roubar aqui. Né? Roubar. Então, isto é que tem que ser pensado. Então, eu não sou mais favorável a esse sistema. Já fui. Né? Porque termina, assim, em seguida eu venho e deixo meu carro lá na Barroso, deixo aqui, porque aqui não pode, não dá, né? Não dá igual. Então, isso não mudou. Né? Não mudou. E é claro, as ruas não são de borracha, as calçadas também não, elas não esticam, né? E é claro que vai ter muito carro ali estacionado, tudo bem, né? Mas que seja uma coisa mais assim, mais democrática, assim. Tu chega e estaciona teu carro, sai e vai embora e o espaço fica ali. Né? Mas a forma que está, né? Às vezes tem um espaço enorme, sem ninguém estacionado, e tu tem que botar o teu carro, se tu não quer pagar, e tu não é obrigado a pagar, e é caro, né? Tu vai colocar ali 2 horas, é uma viagem de ônibus. 5,60 2 horas. Então, se tu vier 2 pessoas na família, vêm de ônibus e voltam, gasta a mesma coisa de estar estacionado ali. Exatamente. Né? Então, tá caro. Tá mais caro que o ônibus. Sim, não, e outra coisa, além de ser caro, não tem responsabilidade nenhuma. Nada. Aí já vem escrito no tiquezinho de pegar ali, ó, não temos responsabilidade. Quer dizer, a gente paga para não ter segurança nenhuma. Nada, não muda. Isso não mudou. Não mudou nada. E ainda estão os caras ali pedindo dinheiro. Exatamente. Então esse eu acho que é um grande problema, devia ser revisto, porque também aconteceu. Aumentaram o número de vagas, e o senhor deve lembrar, também no governo Eduardo, que foram retirados os trailers da Bento Gonçalves. Lembra disso? Sim, lembro. Tá. Qual era diziam que iam retirar os trailers, por quê? Porque o privado, o espaço público estava sendo usado como privado pelos trailers. Sim. Realmente, tinham vários que eram fixos. Sim. Ponto. Quase todos. Bem. Quase todos. Não pode ser fixo, vamos botar móvel. Ótimo. Só que foi feito um projeto para criar um parque linear. Eu vi a maquete, sim, pista de caminhada, então você deve lembrar disso. Claro, participei disso. Inclusive, a feira que era tradicional na Bento, foi passada por entorno do Parque Dom Antônio Zátera. Mas queria retornar, né, no dia da feira. Bom, fizeram um outro projeto lá e não fizeram. O que aconteceu? Tiraram que eles disseram que tirar do pessoal que estava usando o público como privado, e foi cedido para a empresa Sertel, que é privada.
Durante todo o horário, das 9 às 7 da noite, é o privado que usa. E se o senhor vai num estabelecimento comercial, tem que parar no meio ali, o senhor vai pagar estacionamento. Sim, então, quer dizer, o que adiantou tirar dos trailers? Tirar os trailers, né? Sim. Aqui, tá, bota móvel, mas não entrega para iniciativa privada. Ou não faz estacionamento ali, né? Porque a ideia era não fazer estacionamento ali. Né? Era fazer sim um parque, né? Em duas quadras, fazer um tipo de um quiosque, uma coisa fixa, né? Um troço bem feito, né? Pronto, né? Era assim, essa era a ideia. E as pessoas ficam transitando livremente ali, né? De tarde, de noite, né? Sem problema nenhum. Não, é como disse, aqui virou estacionamento, quer dizer, continua estacionamento, né? Os trailers não são fixos, são móveis, são trailers mesmo, né? Mas ocupam o espaço. Se tu vais colocar o teu carro ali durante a manhã ou a tarde, às vezes não tem horário ali, só é proibido, né? Então tu não sabe se tu vai botar o carro ali, em alguns lugares tem horário, né, de tanto a tanto, né? Mas mesmo assim, não resolveu o problema, né? Mas alguém teve recursos ali bem significativos, né? É verdade. Valeu a pena. É verdade. Com relação agora, não sei quanto tempo nós temos aí marcado, faz favor, Leonir, por favor. 32, tá. Nós estamos chegando já quase ao final. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre essa obra que está sendo, dizem que vai inaugurar. Nós temos duas obras que estão dizendo que vão inaugurar agora. Uma que agora aqui no centro histórico tiraram aquela parte da frente, que é o Teatro 7 de Abril. O tapume. Colocaram as cadeiras, tiraram o tapume. E a outra obra é o pronto-socorro, o hospital de pronto-socorro, que eu tenho as minhas restrições e as minhas convicções que ele não irá funcionar como um hospital. Tá? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua visão sobre o hospital primeiro. Bom, primeiro, ele é extremamente necessário, né? Sim, porque eu acho ele necessário. É um hospital de pronto-socorro regional. Sim. Né? Bom, e terá que ser, para mim, com recursos federais. O Estado pode ajudar, mas teria que ser com recursos federais, né? Para poder efetivamente funcionar. Dada a importância que tem um pronto-socorro, e principalmente um hospital de pronto-socorro, né? Que é uma carência que a gente tem. Nós temos um hospital de retaguarda do pronto-socorro, né? Que é o São Francisco. Mas não temos um hospital de pronto-socorro. Então isso é uma conquista, né? Bom, mas ela tem que ser efetivada, né? Porque só o prédio tem o recheio todo, né? Então veio recurso, agora parece, para algumas coisas e tal, mas se for municipal ou estadual, dificilmente vão ter recursos suficientes para manter funcionando regularmente. Observa que já não acontece assim no pronto-socorro. Eles têm dificuldade de material ali, muitas vezes, como na UPA, no caso, né? Que ali seria uma UPA também, né? Isso, foi no início, sim. Sim, isso eu acho que foi um equívoco. Tinha que manter aquela UPA e fazer um hospital de pronto-socorro, né? Um dos dois num outro lugar. Talvez a UPA fazer lá pelo Fragata, por exemplo, lá na Salesiano, sei lá, mais distante, né? E o hospital ali. Bom, mas pelo menos está o hospital ali, está cravado ali e tal, agora não tem mais jeito, ele está ali, entende? Para funcionar, se não for com verba federal, vai ser um sofrimento permanente, né? Como tem sido sempre os nossos hospitais aqui, que são recursos próprios dos particulares, né? E aqueles que trabalham com o SUS, basicamente, ou principalmente, e que ainda conseguem alguma coisa, ou da universidade, da federal e da católica, que tem uma universidade por trás, né? Que, bem ou mal, ela consegue ainda o pessoal especializado, às vezes, por dentro da própria universidade, ou como estagiários, seja lá o que for, né? Não é o caso, mas consegue alguma coisa, né? Então, esse hospital que tu falas, do pronto-socorro ali, né, na Bento Gonçalves, ele vai ter que funcionar, não tem alternativa. O candidato Marrone, numa entrevista que foi feita, que eu participei da entrevista, ele disse que que não tinha problema, porque ele tinha boas ligações com o governo federal, né? Então, eu tenho cobrado isso muito, né? Ele não pode dizer que falta dinheiro, porque ele disse que dinheiro não era problema, porque ele tinha boas relações com o governo federal na campanha.
Portanto, essa motivação levou muitas pessoas a votarem nele. Então, eu espero que ele bata lá na porta lá, né? Veja bem, quando o Lula não estiver viajando, que vai lá quando ele estiver no Brasil, bate na porta e diz, olha aqui, ó, eu quero que tu me dê uma mãozinha lá. Claro. Né? Que, na verdade, teria que dar a mãozinha para todo mundo, né? Claro. Mas ele disse que para ele era mais fácil, que ele tinha acesso. Então vamos esperar. Porque tem despesas recorrentes. Porque eu vou lhe explicar, eu vou lhe dizer por que eu acho que ele não vai funcionar como hospital de pronto-socorro. Pois é. Por quê? São 159 leitos. Nós temos que ter todo o mobiliário para 159 leitos. Nós temos que ter lavanderia. Nós temos que ter cozinha, refeitório, refeição, cozinha, né? Para fazer refeição para 4 turnos de pessoas trabalhando, médico, técnico de enfermagem, higienização, tá? Farmacêutico. Nós temos que ter tomografia, farmacêutico, nós temos que ter UTI. Isso é o hospital. Laboratório, entendeu? Então é uma estrutura enorme. Na minha visão, tá? Pode que lá na frente se transforme em um hospital. Pode, não agora. Para mim, ele vai ser inaugurado como uma UPA. Uma super UPA. Aí sim, porque aí não precisa ter tomografia, não precisa ter UTI, não precisa ter lavanderia. Aí muda. Tem que ter o pessoal para trabalhar. A parte de hotelaria, vamos dizer assim. Exatamente, porque a despesa é muito grande e vai faltar recursos, ou então o governo federal vai despejar recursos, mas essa despesa vai ser recorrente. Sim. Como acontece, eu ouvi uma entrevista do provedor da Santa Casa, que eles têm uma despesa recorrente todos os meses, eles recebem um valor X, mas eles têm. E tem algumas, não vou citar aqui, tem farmácias, tem uma farmácia em Pelotas, que essa eu sei, tem outras empresas, mas uma farmácia dá 250 mil reais todo mês para a Santa Casa para despesas recorrentes. Quer dizer, sim, é uma coisa boa, entendeu? Mas vai viver disso até quando? Sim. Isso termina, né? O diretor do Hospital Espírita deu uma entrevista dizendo que ele recebe R$90 da tabela SUS por paciente e o custo é 170. Como é que vai fechar a conta? Né? Então eu tenho a impressão que como um hospital nós estamos longe. Agora como uma grande UPA, aí eu acho que pode funcionar. Eu vou seguir dizendo, se não for federalizado, sim, concordo contigo 100%. Vai ser muito difícil de funcionar. Entende? Olha que para funcionar o 7 de abril há quanto tempo? Tiraram o tapume, mas falta o resto. Muita coisa. O resto que eu digo é o seguinte, sistema de som, o sistema elétrico completo, né, para tudo. A secretária de Cultura esteve em uma entrevista que eu participei, e para isso precisaria de 3 milhões de reais. Entende? Então não é pouca coisa, não é botar 2 ou 3 fiozinhos para botar a lâmpada, isso é fácil, dá para botar 200 lâmpadas ali, barato, né? Passa os fios, bota a lâmpada, 2, 3 chavezinhas ali para separar, deu, funcionou, entende? E tomada no meio do caminho, deu. Mas um teatro não é essa a energia elétrica que ele precisa só para isso, sim, né? Não. Tem toda uma infraestrutura, né? Desde o ar-condicionado, que com certeza vai ter, né? Mas é holofote, é isso. Vê que o Guarani não tem, que quando precisa, eles colocam lá um gerador, um caminhão gerador ali, exatamente. Tem que botar ali para funcionar. No 7 de abril, se for o caso, além de fazer a rede toda, que não tem, né? Não, vai ter que botar um equipamento desses, porque senão não vai suportar. Um transformador, uma coisa assim, tem que ter, né? Eu acho que esse transformador é uma coisa necessária, é uma das coisas que talvez precise ali, né? Mais sistema de som e mais não sei o que, quer dizer, vai demorar ainda. Vai demorar. Entendeu? Nós estamos há 15 anos com ele fechado. Foi em 2010 que foi fechado. Em 2012 eu participei de um trabalho ali na frente, foi colocado um palco, não sei se o senhor lembra disso. Foi colocado um palco na frente, 2 anos depois. Isso eu não me lembro. Isso eu não me lembro. Não lembro, quem fez o cerimonial foi o Carlos Machado, nosso amigão Carlos Machado. E aí teve a participação de vários vereadores e tudo mais ali, mas desde lá não aconteceu mais nada. Não aconteceu mais nada.
Sabe, porque esse tipo de diferente do hospital de pronto-socorro, que ali o material não precisa ser um material específico, né? No caso do 7 de abril, não é uma reforma, né? É uma restauração. Vê que a própria tinta que pinta ali, que horror essa tinta aqui, mas não pode ser, tem que ser aquele tipo de tinta. Essa tinta moderna, plástica, ou sei lá, sintética, não pode, porque o IFAM não deixa. Tem que ser parecida com a tinta original. Bom, isso é discutível, né? Se é bom, né? Inclusive o telhado do 7 de abril, a parte de madeira foi substituída por ferro, e isso atrasou um monte porque não estavam permitindo, uma coisa que nem aparece, né? E assim por diante. Então, essas duas coisas, esses dois exemplos que tu deste aí, entende? Não vai ser fácil eles chegarem a funcionar. 7 de abril ainda eu tenho uma certa esperança que esse ano ainda continue. Tem esperança, né? A gente sempre fica apostando que vai dar. Né? E o hospital de clínica, se não tiver um aporte federal regular, mesmo que não seja assim, um hospital federal, não, mas que tenha um recurso federal grande, né? Porque eu acho que ele vai ser muito SUS também, né? Então o SUS vai. Então, ele é 100% SUS. Então vai ter já pelo SUS, né? Mas tem os funcionários pagando. Aí como é que fica? Então, se não tiver esse aporte para isto, esse pode ter dificuldade de funcionar na íntegra. Nós vamos torcer que dê certo. Sim. Então, a gente sempre pensa no melhor da cidade. É o que eu digo, eu não quero que dê errado. Exatamente. Professor, conversamos bastante, temos outras pautas, vamos marcar outro dia para a gente conversar sobre outros assuntos. Sobre educação. Educação nós vamos pegar. Educação, seria uma hora inteira. Exatamente, vamos falar. A próxima vai ser sobre educação. Eu tenho várias perguntas para fazer para o senhor sobre educação, do que vem acontecendo dentro das escolas. A gente recebe vídeo, recebe informação de professor, de diretor. Então, é muito complicado o que está acontecendo. A gente vê até acontecendo fora daqui, né? Sim. Esses dias aconteceu um caso de uma professora teve que acionar a Brigada Militar, que foi na escola e retirou um aluno de dentro da sala de aula que queria agredir a professora. Que isso é comum, né? Uma coisa aqui em Pelotas é comum isso acontecer nas escolas. Fora do normal. Mas a gente vai conversar sobre isso. Eu queria agradecer a sua disponibilidade de participar conosco. Estamos aí para isso. Sempre que precisar, a gente está disponível. Né? A gente pode falar com o Leonir ali para nos ajudar. Né, Leonir? O Leonir é o nosso... A gente diz que é o piloto do nosso avião. Tá certo, eu escuto, eu acompanho diariamente, Não sei, eu tinha tu passasse ali, ainda disse que estavas ouvindo ali, entende? Mas eu acho que foi na parte do YouTube, não sei se chegasse ali. Isso, eu estava vendo pelo YouTube. Então tá. E a gente registra as pessoas, assim, não dá para registrar todos, porque às vezes nem vê, né? Eu uso pouco o celular ali, agora até um pouco mais, porque já reclamaram, a gente manda mensagem, tu não vê. Sim. Que não dá, às vezes está no meio da conversa, no debate, e aqui o debate lá no 13 horas, vamos dizer assim, né? É um debate complicado, por quê? Porque ele tem como começar, mas não tem como terminar. Então tem que estar muito atento, né? E, em qualquer lugar, numa própria entrevista, a gente tem que estar atento, obviamente, né? Mas eu te agradeço muito a oportunidade que está dando para a gente poder falar. Tá bom, então. Muito obrigado. Leonir, muito obrigado, tá? Eu quero agradecer também todo o pessoal da equipe do 13 Horas, Cleiton Rocha também, por ceder o espaço aqui pra gente conversar um pouquinho. Jamais vou esquecer. Eu tenho consideração com todas as pessoas que colaboram com a nossa programação também. E você que está em casa, nos encontraremos numa próxima oportunidade, sempre nos querendo bem, que não custa nada. Até lá, tchau.